o conhecimento sobre propriedade industrial. E hoje a gente vai falar sobre as marcas, né? E eu organizei a apresentação, eu trouxe alguns conceitos para vocês e deixei um espaço para a gente conversar sobre a marca como estratégia de negócio, né? Que é o que eu gostaria, assim, de focar a apresentação e a nossa conversa nisso, né? Como é que a gente pode usar os ativos de propriedade industrial, aqui especificamente a marca, para agregar valor aos nossos negócios. Aí eu vou agora compartilhar, eu falei com o Danilo que vocês podem ir colocando as perguntas no chat, ele vai fazendo as interposições ao longo da apresentação, para não parecer que eu estou aqui falando sozinha, sabe? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora a apresentação. Vocês já estão conseguindo ver? Sim, Carla, conseguimos ver. Beleza, então vamos começar, gente. Aqui está um sumário, né, que foi que eu conversei com vocês. Primeiro eu vou contextualizar a questão da propriedade intelectual, onde que as marcas estão, né, na questão da propriedade intelectual, falar um pouquinho sobre os conceitos, depois falar um pouco sobre a concepção da marca, né, como é que vocês podem pensar a estruturação desse design mesmo, como solicitar o registro e a questão da estratégia do negócio. Então, o que vem a ser a propriedade intelectual? Aqui só para estruturar nossa linha de raciocínio, né? A propriedade intelectual, ela de forma muito ampla, ela significa os direitos legais que são resultados da atividade intelectual no campo industrial, científico, literário e artístico. Então, são os direitos que recaem sobre a atividade criativa e inventiva do homem, né? E o governo reconhece esses direitos para promover um estímulo à criatividade, ao comércio, ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país. E o que esse direito de propriedade intelectual ele vai garantir a esse usuário? Ele vai garantir a possibilidade desse usuário impedir terceiros de produzir, usar, vender ou importar aquele ativo que está ali sob o direito de propriedade intelectual. E isso significa dizer que aquela pessoa que detém aquele direito, ela pode cobrar um preço pelo uso dessa propriedade. Então, o direito que a propriedade intelectual vai garantir é o que a gente chama de direito de exclusão. E como é que a gente delimita isso, né? A gente viu que é um direito que incide sobre o campo industrial, artístico, científico, né? E aí ele vai se dividir aqui na propriedade. A propriedade intelectual, de forma mais ampla, ela vai se dividir na propriedade industrial, nos direitos autorais e na proteção sui generis. E essa propriedade industrial, ela ainda vai se segmentar nas patentes, nas marcas, nos desenhos industriais e nas indicações geográficas. A propriedade industrial ela vai ser regulamentada pela Lei 9.279, que a gente chama de LPI, que é a Lei da Propriedade Industrial. Então, as marcas elas vêm a ser um tipo de propriedade industrial. E quem é o INPI, né? A gente está aqui representando as unidades regionais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que vem a ser uma autarquia federal que está responsável, no âmbito do nosso país, de executar as normas que regulam a propriedade industrial. E aqui eu coloco esse alerta, porque provavelmente eu estou falando com pessoas que podem vir, se já não são usuários do sistema de propriedade industrial, podem vir a se tornar, né? É importante que vocês saibam que o INPI, ele não notifica as pessoas, ele não faz ligação, ele não envia e-mail, nem boleto, né? A maneira como o INPI se comunica com o usuário é através da sua revista da propriedade industrial, que a gente vai entender um pouquinho mais na frente
do que se trata, né? Isso aqui é importante porque muitas empresas recolhem esses dados que saem nessa revista, que são dados públicos, e fazem contato e mandam boletos, e os usuários acabam pagando de forma enganada. Os serviços, né? O INPI, ele vai ser responsável pelo registro das marcas, de desenhos industriais, das indicações geográficas, dos programas de computador e das topografias de circuito, do depósito e concessão de patentes, das averbações de contrato de franquia e de distintas modalidades de transferência de tecnologia. Então, o INPI é a autarquia que está responsável por executar as normas de propriedade industrial, e dentre os serviços que estão sob a responsabilidade do INPI, a gente tem os registros de marcas, que são hoje o tema do que a gente vai conversar aqui hoje. Eu trago aqui para vocês esse slide, que são os signos distintivos. No geral, a gente vai olhar para isso aqui, para esses exemplos que eu estou trazendo, e vai designar tudo isso como marca, né? Mas, na verdade, cada um desses signos, eles têm uma especificidade. Então, aqui no caso, eu tenho as marcas, que são marcas de produto e serviço. Eu tenho os selos governamentais, que são uma outra espécie de signo distintivo, que vai designar que um determinado produto cumpre uma determinada regulamentação. Eu tenho as indicações geográficas, que são um outro ativo de propriedade industrial, que são responsáveis por diferenciar a origem do produto. Então, eu tenho diferentes tipos de símbolos, mas todos eles têm como principal função agregar valor ao produto e diferenciar esse produto no âmbito do mercado de consumo. Então, eles sinalizam para esse consumidor que aquele produto ele tem uma qualidade diferenciada, ele tem uma característica diferenciada. E quando a gente fala, então, das marcas, né, a gente viu ali que ali tem diversos tipos de símbolos, e entre esses símbolos a gente tem as marcas. Quando a gente traz esses dois copos aqui de refrigerante, vocês conseguem me dizer que eles são dois copos de refrigerante, um copo tem um determinado formato, o outro tem outro, mas vocês têm poucas informações a respeito dessa imagem, né? Mas quando eu faço isso, eu já trago outras informações. Vocês já conseguem definir uma preferência, vocês já conseguem lembrar de uma campanha de marketing de uma dessas marcas. Vocês já lembram um sabor, né? Se você prefere a Pepsi, ou se você prefere a Coca-Cola, ou uma experiência, essa informação já te traz outros aspectos. Então, o que são as marcas, né? A marca é todo sinal visualmente perceptível que não está compreendido nas proibições legais. O seu registro garante o uso exclusivo para o seu titular em todo o território nacional para assinalar os produtos ou serviços a que a marca se destina. Então, aqui eu destaco o visualmente perceptível. Então, a marca é um sinal que precisa ser reconhecido visualmente, e isso já exclui outras possibilidades, como, por exemplo, os sinais olfativos ou auditivos. Isso não vai ser protegido como marca. Ela garante o uso exclusivo. Então, uma vez, aquela questão do direito, né? O direito de exclusão, uma vez que o titular ele faz o registro da sua marca, ele tem exclusividade no uso daquele sinal, e ela assinala produtos e serviços específicos, né? Isso daqui é uma outra característica importante da marca, ela está associada a um determinado segmento comercial. E qual é a função da marca? A marca ela é um sinal distintivo que vai ter como função identificar a origem e distinguir os produtos e serviços. E aqui o distintivo ele está bem marcado, porque isso é muito importante quando a gente pensa na marca. Ela precisa ter capacidade distintiva. Então, ela não pode ser um elemento meramente descritivo daquela atividade. Eu não posso usar como a minha marca um
uma palavra que seja comum àquele segmento comercial, né? Como também não é interessante acontecer com a marca, dessa marca ela virar sinônimo de produto, como a gente vê na experiência, acontecer com algumas marcas, como o Bombril, a Xerox, o Todinho. Então, é importante que esse sinal ele tenha, desde o seu nascimento, esse caráter distintivo e que a estratégia de exercício desse sinal no mercado, ela amplie essa distintividade, né? Então, quando a gente pensa no símbolo da Nike, né, e no nome da Nike, nada vem à nossa cabeça que não os elementos esportivos, né? Porque essa marca, ela construiu a sua reputação e a sua distintividade. Então, é importante que a gente consiga construir e manter isso ao longo do exercício da marca no mercado. A marca ela vai ser responsável por comunicar conceitos, e aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente conseguir entender o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala de tradição, essa farmácia, né, a Granado, quando a gente lembra de uma loja da Granado, já tem aquelas prateleiras que são prateleiras tradicionais, os próprios frascos dos perfumes e dos cosméticos, eles remetem a frascos que são frascos antigos, né? E a Confeitaria Colombo, que é uma confeitaria localizada no Rio de Janeiro também. Ela vai remeter isso, quando você a experiência da Confeitaria Colombo é você ir tomar um chá, que já é uma atividade em si tradicional, né? E você chega lá, você percebe a questão da importância da tradição para essa marca, em cada um dos aspectos, assim, até logísticos mesmo da construção daquele espaço. A Troller e a Jeep, elas vão identificar esse conceito de aventura. Então, a pessoa que adquire um automóvel desses, adquire com um determinado objetivo, né? Quando a gente lembra das campanhas de marketing dessas marcas, a gente lembra do carro, atravessando aquela cachoeira, aquela poça enorme. A pessoa já adquire um automóvel desse para entrar num grupo, para fazer uma determinada trilha. O Rolex e a Vitor Hugo, elas já vão denotar a sofisticação. Então, são marcas que estão restritas a uma determinada classe social e que denotam isso, né? Esse aspecto de diferenciação. E quais são os princípios legais que vão fundamentar o registro da marca? A territorialidade. Então, a marca, ela é um direito que não vai ultrapassar os limites do território do nosso país. Então, a marca ela é válida em todo o território nacional, mas somente no Brasil. O princípio da especialidade, que foi o que a gente conversou, a proteção que da marca recai sobre produtos e serviços correspondentes à atividade do requerente. Então, se aquela marca ela está associada a uma lanchonete, né, ela está associada àquele serviço, ela vai estar livre para uma oficina mecânica, por exemplo, né? Então, existe esse princípio de especialidade. E é um sistema atributivo. A propriedade desse registro, ela depende, a propriedade desse direito, ela depende do registro, né? E aí, quando a gente conversa sobre esses princípios, da questão da territorialidade, a marca ela é válida somente no território nacional. Isso quer dizer que quando você tem intenção de exportar um produto, é preciso que você se atente à proteção desse direito num outro país. E isso você vai poder fazer depositando esse pedido nos escritórios nacionais desse país ou fazendo uso de um protocolo que é internacional, que é o Protocolo de Madrid, que o Brasil é signatário desde 2019. Então, é um acordo que vai te permitir esse pedido de registro internacional. Tá? E vai facilitar isso, porque você manter esse registro em vários escritórios nacionais, isso gera um custo de manutenção e acompanhamento muito alto, e você utilizar a via do Protocolo de Madrid gera facilitação em relação a isso. E aí a gente tem algumas exceções a esses princípios legais, tanto da territorialidade quanto da especialidade.
No caso da territorialidade, a gente vai ter as marcas que são notoriamente conhecidas. Então, o Brasil, ele vai poder recusar ou invalidar um registro de marca que esteja regularmente protegido num outro país e que seja notoriamente conhecido. Então, aquela marca tem uma reputação tão grande naquele segmento comercial que ela vai expandir a sua proteção para além do território dela, mas independente da questão do registro, né? O princípio da especialidade, ele já vai, a exceção são as marcas de alto renome. Então, são as marcas que elas são amplamente conhecidas e elas transbordam os seus segmentos comerciais. O princípio da especialidade, as marcas de alto renome, diferente das marcas notoriamente conhecidas, elas precisam estar reconhecidas aqui no Brasil. E aqui estão alguns exemplos das marcas de alto renome que são reconhecidas pelo INPI. Então, lembrando que essas marcas, elas transbordam o princípio da especialidade. Elas não vão poder ser utilizadas em nenhum outro segmento comercial. E aí a gente está falando aqui dessas questões do segmento, e para que a gente entenda isso, é importante a gente entender o que é a classificação, né? Quais são as formas de classificação das marcas. E uma dessas formas é a classificação internacional de produtos ou serviços de NICE, que são as categorias de produtos ou serviços. Você, quando vai depositar o pedido, você vai indicar quais são os produtos ou serviços que a marca vai visar proteger. E isso você vai fazer a partir dessa lista de classificação. Então, ela vai ser dividida em 45 classes, de 1 a 34 você tem listados os produtos, de 35 a 45 você tem listados os serviços. Essa classificação, ela não é exaustiva. E aí, aqui a gente vai ter um parênteses. Por ela não ser exaustiva, a gente tem a previsão de 2 serviços de depósito de marca, que é o depósito com a especificação pré-aprovada, onde você vai categorizar o seu produto ou serviço a partir dessa classificação internacional, certo? E o de livre especificação. Você não conseguiu se enquadrar nessa classificação internacional, você vai solicitar a livre especificação dos produtos ou serviços. E, ao depositar o pedido, os elementos figurativos da marca, eles também vão ser classificados. Então, aqui, a marca, quanto à natureza, ela vai se diferenciar nas marcas de produtos ou serviços, aqui o exemplo, a Ford, a Skol, a Netflix e o Itaú, e nas marcas coletivas e de certificação, que são aquelas que não estão tão diretamente ligadas ao nosso dia a dia, né? As marcas coletivas, elas indicam que um determinado produto ou serviço advém de uma coletividade, né? Enquanto as marcas de certificação, elas sinalizam que aquele produto ou serviço, ele está de acordo com alguma norma ou especificação técnica. Então, aqui no caso, a gente tem 2 exemplos, o selo de pureza da ABIC, que vai certificar os cafés, e essa certificadora florestal, né, que vai certificar empreendimentos florestais, que um determinado produto ou serviço está sendo produzido de acordo com algumas características de respeito às questões florestais. Quanto à forma de apresentação, né, a marca ela vai poder ser nominativa, figurativa, mista e tridimensional. Na marca nominativa, a gente vai proteger os elementos que compõem o nome. Na marca figurativa, se ela é exclusivamente figurativa, você vai ter a proteção sobre aquele elemento figurativo. As marcas mistas, elas combinam a proteção nominativa e figurativa, que são as marcas mais comuns e que a gente chama de logomarca, né? Assim, comumente conhecidas.
As marcas tridimensionais, elas vão proteger esses aspectos que estão associados a essa embalagem, né, a esse formato. No caso, a garrafa da Coca-Cola, esse formato do chocolate Toblerone, o batom também é um exemplo de marca tridimensional. Requisitos de registrabilidade. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho quais são os requisitos para que uma marca ela seja registrável no INPI. Então, aqui eu diferenciei esses 3 requisitos: a distintividade, a licitude, a veracidade e a disponibilidade. Isso só para facilitar aqui o nosso entendimento didático. Então, a marca ela tem que ter essa capacidade objetiva de distinguir os produtos. Isso foi o que a gente falou lá no início. Isso é uma das funções da marca. Então, o ideal é que eu não utilize elementos genéricos, elementos descritivos, certo? A questão da licitude e da veracidade. Aquele signo, ele não pode gerar engano e confusão no consumidor. Ele não pode atentar contra a moral e os bons costumes, aspectos subjetivos que estão associados à moral e aos bons costumes, e ele precisa estar disponível, né? Ele não pode infringir o direito de um terceiro. E aí, aqui, ele não pode reproduzir marcas registráveis, ele não pode estar associado a um nome civil que eu não tenha autorização de registrar como marca. Eu não posso infringir, através do meu signo, né, que eu vou utilizar como marca, um direito de autor. Aí a gente vai ver alguns exemplos que estão associados a esse artigo, que é o artigo 124. O artigo 124, ele vai definir o que não é registrável como marca, e ele embasa os indeferimentos dos registros de marca. São 23 incisos, e dentre esses 23 incisos, eu vou trazer alguns exemplos. Eles vão ser categorizados nessas categorias que eu trouxe aqui para vocês, né, da distintividade, da licitude, da veracidade e da disponibilidade, para facilitar o entendimento. Então, aqui são os exemplos do artigo 124, no que diz respeito aos aspectos da distintividade, né? Então, como a gente conversou, não vai ser registrável como marca elementos que têm caráter genérico para aquele segmento comercial. Então, no caso aqui, os fitoterápicos para os medicamentos, o pura erva, que é para ervas de infusão, o tapa-tudo, que é para produtos de vedar. Então, esses sinais, eles não têm essa característica de distintividade. O Amo Muito Tudo Isso, aqui do McDonald's, eu trouxe para lembrar que o INPI, ele não reconhece no registro de marca as expressões de propaganda. Então, isso não é registrável como marca. Aqui embaixo a questão das letras. Se eu utilizo as letras ou as cores sem distintividade, sem elementos criativos, elas vão ser irregistráveis, né? Agora, se eu associo ela a elementos criativos, elas já vão se tornar registráveis. Então, aqui é importante, né, nos aspectos de distintividade, a gente garantir que aquele elemento não é puramente descritivo e que existem caracteres criativos ali. E os aspectos de licitude e veracidade, né, que são aqueles que vão garantir que a marca ela não gere engano e ela não atente contra a moral e os bons costumes. Então, aqui, os emblemas, né, e os elementos dos símbolos nacionais, eles são irregistráveis, né, salvo se eles estiverem associados com elementos criativos, né? Então, no caso, os elementos irregistráveis, o fuck the fashion, né, que são elementos que estão combinando ali para palavras que são agressivas, assim como a suástica. Então, esses elementos, eles não vão ser registráveis por questões que atentam contra a moral, os bons costumes. E os exemplos sobre o engano, né? Eu não vou poder registrar in natura para um molho de tomate, que é um ativo industrializado, e que eu não posso associar, induzir o meu consumidor a pensar que aquilo ali é um elemento natural.
e o inquebrável para a louça, porque a louça é quebrável. Então, eu não posso registrar isso e levar o meu consumidor a pensar que eu estou vendendo uma louça que é inquebrável. Então, aqui, gente, assim, é muito importante que a gente saiba, que a gente pense, né, que o INPI, ele não vai permitir o uso exclusivo de um elemento que está causando engano, né, que está confundindo aquele consumidor, né, ou que é um termo genérico para aquele segmento comercial, então só aquela pessoa poderia, por exemplo, se eu quero abrir uma cafeteria e vou colocar como marca, né, café puro. O INPI não pode permitir que eu diga, né, que só eu vendo café puro, porque isso não é uma realidade. E nos requisitos, nos aspectos que versam sobre a disponibilidade, né, que é aquela categoria que vai garantir que eu não estou infringindo um direito de terceiro. Então, não vão ser registráveis os símbolos de eventos, né, não vão ser registráveis símbolos que atentem contra a marca de terceiros. Então, aqui, o exemplo da churrascaria Guarapiranga, né? A churrascaria Guarapiranga foi lá, registrou, lembrando que o sistema é atributivo, então aquele direito vai pertencer àquele primeiro que registrou. Aí veio o Castelo de Pedra para assinalar serviço de alimentação e botou Castelo de Pedra Guarapiranga. Isso aqui é possível, porque o elemento de distintividade dele é o Castelo de Pedra. Guarapiranga ali está sendo só uma referência àquela localidade. Mas quando eu venho com comida caseira Guarapiranga, eu já não vou poder ter esses sinais convivendo, porque o elemento distintivo da marca é Guarapiranga e ele pertence à churrascaria Guarapiranga. No caso aqui, a Turma da Mônica, que é um direito autoral, eu não vou poder usar como signo, né, como elemento da minha marca, direitos autorais. O Ayrton Senna, né, e o Senna, eu não vou registrar um pseudônimo ou um nome civil de uma pessoa, né, que não sou eu. Para que eu use o meu nome para registrar uma marca, eu preciso conceder essa autorização. Então, aqui, os elementos de direitos autorais, eles são passíveis de serem registrados sob autorização. Então, é importante que se a gente quer fazer o registro de um nome, a gente, ao construir esse pedido de registro, a gente conceda essa autorização. Se a gente vai usar um símbolo de um direito autoral, a gente apresente essa autorização. E aqui um quadro que vai ser um resumo, então, das características das marcas, né? A marca de produto ou serviço, ela vai ter como função identificar um produto ou serviço. Quem pode requerer essa marca são pessoas físicas ou jurídicas, e aqui um parênteses, é preciso que essas pessoas, elas possam exercer efetiva e ilicitamente essa atividade no mercado. Então, a marca, ela está associada a uma atividade efetiva e ilícita exercida no mercado. E aqui também, a gente está, desde o dia 15 de setembro, é possível que a gente tenha cotitularidade, então, mais de um titular para o pedido de registro de marca. Mas essas duas pessoas, elas têm que comprovar a possibilidade de exercer essa atividade, certo? Ela é válida em todo o território nacional, que foi um dos princípios legais que a gente conversou lá atrás, a territorialidade. Ela é de direito de uso exclusivo ao titular, então o titular, uma vez registrado o pedido de marca, o direito é exclusivo desse titular, de uso daquela marca para aquele segmento comercial. Ela é vigente pelo período de 10 anos prorrogáveis, então a marca ela tem essa característica, diferente de outros ativos de propriedade industrial, você pode prorrogar esse direito indefinidamente, e ela é restrita ao segmento comercial, que vai estar associado àquela questão que a gente conversou sobre a classificação da marca. E as marcas de certificação? As marcas de certificação, elas atestam a conformidade daquele produto ou serviço com uma determinada norma ou especificação técnica, né? Então,
que tem de diferente na composição desse processo da marca de certificação? Você vai apresentar uma documentação que vai delimitar essas especificações técnicas, né? Então, ela deve obedecer padrões que estão estabelecidos no processo e que compõem essa documentação técnica. Quem pode requerer? Pessoas sem interesse comercial ou industrial no produto, né? Como essa pessoa está certificando aquele produto, é importante que ela não tenha interesse comercial ou industrial no produto para garantir a idoneidade desse processo de certificação. E ela também vai ter que comprovar que ela tem capacidade técnica para atestar aquela conformidade, né, que ela está se propondo. Ela também vai ter a validade em todo o território nacional. O uso, ele deve ser autorizado pelo titular, então a marca de certificação, ela tem essa característica, o titular autoriza o uso daquela marca, ela é vigente pelo período de 10 anos e igualmente prorrogável. E a marca coletiva? A marca coletiva, ela identifica que aquele produto, ele provém de uma determinada coletividade. Então, ele advém de um ente que é afiliado de uma coletividade. Quem pode requerer as marcas coletivas? São as entidades que são representativas dessa coletividade. E aqui, como eu falei do processo de cotitularidade, ele não está aplicado às marcas coletivas, ele se aplica às marcas de produto e serviço e às marcas de certificação, quando aqueles titulares, eles comprovam, né, que eles podem atuar, né, na marca de produto ou serviço, naquele segmento comercial, na marca de certificação, que eles estão isentos dos interesses comerciais. Na marca coletiva, essa cotitularidade, ela não vai ter essa aplicação, né? A marca coletiva, ela é requerida por essa entidade que é representativa da coletividade, que pode ser uma federação, uma confederação, uma associação. Ela é válida em todo o território nacional, ela é de direito de uso dos membros, né? Então, diferente da marca de certificação e da marca de produto ou serviço, a marca coletiva, todos aqueles membros que são associados, né, àquela entidade coletiva, eles vão poder fazer uso dessa marca desde que eles obedeçam ao regulamento de utilização, né, que é a documentação que vai embasar a orientação de utilização dessa marca. Então, esse regulamento de utilização vai ser um instrumento de controle para o uso da marca coletiva. Aí aqui a gente entra numa outra temática da nossa apresentação, que é a concepção da marca, né? Quando a gente vai pensar um sinal que a gente quer registrar como marca, alguns cuidados e algumas questões que a gente precisa ter atenção, né? Aqui a primeira diferenciação, a identificação da empresa. A empresa, ela vai ser identificada pelo nome empresarial, que é a razão social da empresa, aquele nome que consta junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ da empresa. E o nome fantasia, que pode ou não constar, ele tem caráter opcional junto a esse CNPJ, que designa o nome popular da empresa. Então, aqui, essas identificações, esses nomes, eles identificam a empresa, mas eles não têm relação direta, pelo menos, com a marca, né? O registro do nome empresarial, do registro do CNPJ, ele vai ser realizado junto à Junta Comercial Estadual. E o domínio, que é o endereço eletrônico da empresa, é o nome que identifica o site e o e-mail. É ideal que o domínio ele coincida com a marca, mas existem casos em que isso não é possível, né? Porque aquele domínio já está ocupado e aí a marca não consegue utilizar o mesmo domínio. E o domínio ele é registrado no registro.br. Então, quando a gente vai conceber uma marca, é interessante que a gente verifique a disponibilidade desse domínio.
E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender do que a gente está falando. No caso do Pão de Açúcar, aqui você tem a marca Pão de Açúcar, mas na razão social ele vai ter a designação do nome empresarial Companhia Brasileira de Distribuição. Então, não há coincidência, né? E no caso do domínio, eu trouxe aqui o exemplo da Gol, né? O domínio da Gol não é gol.com.br. Se vocês digitarem gol.com.br, vocês vão ser direcionados para um outro site, né, que tem até essa observação que vocês conseguem enxergar aqui na apresentação, que é a gol.com.br, não possuem qualquer afiliação direta ou indireta com a companhia aérea, né? Então, talvez isso já tenha sido uma ação judicial que tenha resultado na necessidade dessa observação junto a esse domínio. E o domínio da Gol é o voigol.com.br. E quando a gente pensa no princípio da especialidade, né, que é aquele princípio que restringe a marca à utilização dentro de um segmento comercial, aqui só para a gente observar como é que essas marcas elas vão conviver. Então, no caso da Colombo, você tem a Colombo Camisaria, você tem a Colombo eletrodomésticos, móveis, né, o serviço de venda de eletrodomésticos, de móveis e smartphones, e a Confeitaria Colombo, que é o serviço de restaurante e confeitaria. Então, é possível essa convivência. E aqui, gente, uma referência ao inciso 19, que é um dos incisos daquele artigo 124, que é responsável por delimitar aquilo que não é registrável como marca. E eu trago isso aqui porque esse é um inciso que embasa a grande maioria dos nossos indeferimentos. Então, é preciso, e ele se refere àquela categoria da disponibilidade, é preciso que a gente tenha especial atenção quando a gente vai conceber a nossa marca. Na possibilidade da gente reproduzir ou imitar, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia. Então, tem um sinal que eu tenho interesse de registrar como marca, é extremamente importante que eu pesquise junto ao banco de dados do INPI para verificar a disponibilidade daquele nome dentro daquele segmento comercial que eu quero registrar. E quando eu fizer essa verificação, eu vou ter especial atenção a essa possibilidade aqui de reproduzir total, parcial ou com acréscimo. Então, quando eu falo da reprodução, ela pode ser total, parcial ou com acréscimo. Quando eu falo da imitação, ela pode ser gráfica, fonética ou ideológica. O que isso quer dizer? Aí aqui tem alguns exemplos para a gente entender, né? A reprodução total, o cavalinho azul e o cavalinho blue, ou o cavalo azulado, ou o cavalo com K azulado, né? Eles não vão poder conviver para o segmento de roupas. Eles uma marca reproduz a outra. A Jolie, né, com Y, ou Jolie com I, ou com IE, elas não vão conseguir conviver, porque elas reproduzem. Então, essa reprodução, ela pode ter esse caráter total, ela pode ser parcial, no caso aqui do Mandacaru e do Idalbras, né, e ela pode ser total, parcial, ou com acréscimo, que é o caso do Vercol, que é o Vercol Ed, e o Rafas T. Então, é preciso que a gente tenha atenção. Quando a gente verifica que existe uma anterioridade, que a gente observe se a gente não está reproduzindo, ainda que a gente diferencie a escrita, ainda que a gente acrescente uma letra, né? É preciso a gente ter atenção. E no caso da imitação, percebe aqui, o Café Paulista está usando a grafia da palavra Coca-Cola, que é um dos elementos figurativos dessa marca, né? Então, isso não é possível, isso é uma imitação. O Headley é a mesma fonética, os elementos fonéticos, eles causam confusão, então eles não vão poder conviver. O Rei do Mate e o King of Mate, que são os elementos ideológicos.
né? Então, assim, é importante, sempre que eu atendo um usuário, eu sempre converso com o usuário, você quer registrar um sinal como marca? Se esse sinal, ele permite alguma variação fonética, coloca no banco de dados do INPI, na pesquisa, essa variação fonética para você observar, né, se aquele nome não está registrado. E aqui, então, a imagem digital da marca, a imagem que vai ser enviada, né? Se você for registrar uma marca figurativa ou uma marca mista, um dos elementos que vai compor o formulário de registro é a imagem da marca. E aí, como é que essa imagem tem que ser encaminhada? Ela tem que corresponder efetivamente à marca pretendida. Então, os elementos nominativos que estão preenchidos no formulário, eles têm que coincidir com aquele elemento que você colocou ali como o elemento que vai constar, né? O figurativo e misto. Ela tem que estar contida obrigatoriamente numa moldura 8x8, num formato JPG. Não conter elementos que venham a prejudicar a inteligibilidade daquilo que o usuário pretende requerer como marca. Então, aqui, atenção para as expressões, né? Foi o que eu falei, o INPI, ele não vai reconhecer o registro das expressões de propaganda, né? Outra questão também que às vezes acontece, o usuário manda a figura e na figura tem aquele símbolo do WhatsApp com telefone. Esses elementos, eles não compõem aquela marca. Você precisa colocar uma figura somente que contenha somente os elementos que compõem a marca. Caso o usuário envie uma imagem colorida como forma de identificar a sua marca, ele deve estar ciente de que essa opção equivale à reivindicação de cores. Então, quando você apresenta uma imagem que é preto e branca, você tem liberdade para exercer essas cores no mercado, diferenciar essas cores no mercado. Agora, quando você, junto ao seu formulário de depósito, apresenta uma marca colorida, né, você vai usar aquela marca efetivamente da maneira como ela foi concedida. Então, você vai estar usando aquela marca de acordo com as cores que você solicitou junto ao registro. E aí, aqui uma atenção, né? O registro da marca, ele não é obrigatório, mas ele é recomendável. A gente recebe muitos usuários que as empresas, para captar clientes, o que elas fazem? Elas ligam para o usuário, né? Para um determinado empreendedor, e aí falam com aquele empreendedor que aquele signo que ele usa para se diferenciar no mercado tem interesse de ser registrado por uma outra pessoa, né? E que se ele não correr para registrar, que essa pessoa vai fazer. E aí a pessoa chega para a gente, geralmente desesperada, porque ela usa aquele símbolo no mercado e ela não fez o registro, não se preocupou de fazer, e com medo de que essa outra pessoa, de fato, concretize esse registro antes dela, né? E aí, tudo isso para dizer o quê? Você está ali exercendo essa marca no mercado, não é obrigatório você fazer o registro, mas é recomendável. Por quê? Porque essa marca diferencia o seu negócio, diferencia o seu produto. Você não quer passar por essa situação, que na maioria dos casos é só para captar cliente, né? Mas que pode ser que uma outra pessoa registre aquela marca para se aproveitar da sua reputação, ou mesmo por registrar, por utilizar ela naquele segmento e desconhecer que você utiliza, mas como o sistema ele é atributivo, vai ser do primeiro que registrar. É extremamente importante que você, ao iniciar o seu negócio, você tenha essa preocupação, né, de ter essa proteção. É recomendável que se faça isso. A sua concepção e exercício no mercado devem resultar de um plano estratégico. Aqui, para a gente falar o seguinte, que o registro da marca, ele não é um fim em si mesmo, né, para que o usuário ele colha todos os benefícios que a marca pode trazer para o seu negócio, ele precisa ter esse ativo no âmbito do seu planejamento estratégico, né? E conseguir diferenciar esse produto, criar uma reputação, fidelizar cliente.
né? E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, as marcas de uma mesma empresa. Então, você dentro daquele seu plano estratégico, você pode se diferenciar, usar mais de uma marca para designar produtos diferenciados dentro da sua empresa. Ou você, no caso aqui, né, as marcas do Bradesco, eu trouxe aqui para que vocês observem a estratégia que o Bradesco usou para se diferenciar. Então, ele tem todas essas marcas protegidas. Isso é uma realidade, assim, para as grandes empresas, principalmente. Eles protegem elemento nominativo e vão protegendo variações dos seus elementos figurativos. Então, é importante que a gente se aproprie disso de acordo com a estratégia que a gente quer utilizar no mercado para diferenciar a empresa, os seus produtos e serviços. E aqui uma atenção, a função da marca é identificar e não confundir. Então, se a sua marca não está sendo reconhecida como sua, não faz sentido você usar. Se a marca ela não consegue ter esse elemento de distintividade, ela não cumpre a sua função principal, né, de distinguir e de identificar aquele produto. Cuidado com as marcas evocativas e com o uso de palavras desgastadas. No geral, os nossos usuários nacionais, eles recaem muito nesse erro, né? A intenção de você designar na marca, descrever o seu negócio, isso pode levar você a usar uma marca evocativa e uma palavra desgastada, e isso diminui a função da distintividade da marca. No caso, evite descrever o produto ou serviço da marca, porque isso aumenta a chance de você ter um indeferimento. A gente viu lá que uma das categorias, né, que subsidia a registrabilidade da marca é a distintividade. A marca, ela pode ter baixo cunho distintivo e implicar num menor grau de proteção. Então, se eu uso uma palavra que tem baixa distintividade, eu acabo tendo um grau menor de proteção. A imitação ou reprodução da marca que possa induzir erro ou confusão com fim econômico é crime. Então, daqui, mais uma vez, a importância de que a gente, ao conceber uma marca, a gente faça a busca, a gente verifique a disponibilidade, a gente evite, de todo modo, a indução de erro, a confusão, porque isso pode trazer um custo muito alto para esse negócio. E aqui, como solicitar o registro, né? Todos os serviços do INPI hoje, eles estão online, assim como os registros de marcas. Então, aqui está uma referência ao nosso site novo, que entrou no ar agora dia 1º de outubro, certo? E vocês vão ter aqui todos os serviços, e clicando nesses serviços, vocês vão ser direcionados aos links e aos guias básicos que vão auxiliar o depósito de registro. Aqui eu trouxe esse quadro que ele utiliza os links do próprio site para facilitar o entendimento. Então, aqui um passo a passo dessa etapa de registro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar, numa busca preliminar, a disponibilidade daquele nome que eu quero registrar como a minha marca. E vou ter todas aquelas preocupações que eu coloquei aqui para vocês de diferenciar. Então, quero registrar um nome, por exemplo, a farmácia, né? A gente escreve farmácia com F, mas farmácia já foi escrito com PH. Esse elemento, ele tem uma variação fonética, então pesquisa variação fonética. Aqui eu sempre digo para o usuário, quanto mais tempo você gastar aqui, mais chance você vai ter de ter o seu processo deferido. Depois que eu verifiquei a disponibilidade do meu nome, tá tudo certo, eu quero seguir com o registro. Eu vou me cadastrar junto ao sistema de emissão de GRU. Esse cadastro vai me gerar um login e uma senha que eu vou utilizar no site do INPI para todos os serviços que eu quiser solicitar e para o acompanhamento do meu pedido também. Vou gerar a GRU e efetivar o pagamento daquele depósito. Então, vou gerar uma GRU de serviço, de depósito de registro de marca. Aqui eu sempre também trago uma informação, assim,
os códigos de serviço são um meio de comunicação que o usuário tem com o INPI, né? Então, através desses códigos de serviços, o usuário sinaliza para o INPI aquilo que ele deseja solicitar. Então, no caso aqui, a gente está falando do registro de marca, eu vou utilizar um código de serviço que é o código de depósito. Efetivei o pagamento. E mais um parênteses aqui, né? Quando a gente gera o boleto e a gente vai pagar, é muito importante que a gente, de fato, efetive o pagamento antes de dar início ao processo de registro de marca, porque o que a gente faz, às vezes, é agendar o pagamento, e aí a gente efetiva esse registro de marca antes a gente dá entrada no registro de marca antes de efetivar o pagamento, e isso gera a anulação daquele número de pedido. Então, é importante que a gente tenha atenção, não faça o agendamento, que a gente faça o pagamento. Feito o pagamento, o nosso número que compõe a GRU, eu vou acessar o sistema de e-peticionamento e vou protocolar o pedido por meio eletrônico. E o nosso número vai ser a chave para eu carregar esse formulário eletrônico. O formulário eletrônico vão ter dados que vão estar preenchidos do cadastro do usuário e vão ter dados que o usuário vai complementar. Entre esses dados, se for o caso, anexar uma imagem do pedido do signo da marca, né? Uma imagem da marca que você quer registrar. E depois que eu concluo o preenchimento do formulário, o sistema vai me gerar um número de processo administrativo, e esse número eu vou acompanhar semanalmente no site do INPI, nas publicações que são a revista da propriedade industrial. A revista da propriedade industrial, ela sai toda terça-feira. Então, se o código de serviço é o meio de comunicação do usuário com o INPI, a revista é o meio de comunicação do INPI com o usuário. Qualquer informação que o INPI tenha que publicar a respeito do seu processo vai ser publicada nessa revista da propriedade industrial. E toda terça-feira a gente tem a publicação dessa revista, que é uma espécie de diário oficial do INPI. E quanto custa tudo isso, né, que eu estou falando, né? O pedido de registro de marca, aqui eu trouxe duas taxas, que é a taxa do pedido de registro e a taxa de concessão da prorrogação, para a gente ter uma ideia. Significa que eu só vou utilizar esses serviços ao longo do meu processo? Não, você tem toda a tabela de retribuição do INPI com uma série de serviços que você pode vir a precisar ou não. Mas esses dois serviços, o pedido de registro e a concessão, você não tem como escapar, você realmente vai precisar. Então, o pedido de registro, que é o que inicia, e a partir do momento que a marca foi deferida, você vai pagar a concessão do registro. Então, esses valores, aqui a gente tem a diferença da tabela, que ela é aplicada, o valor com desconto para o microempreendedor, empresa de pequeno porte, pessoa física, instituições de educação, tá? Então, um pedido ele pode variar de 1.100 a 440, de 440, né, a 1.100 reais. E quais são os direitos e deveres que esse pedido vai garantir? O direito de ceder o registro ou o pedido de registro. Então, assim como qualquer propriedade que a gente tenha, a gente pode ceder esse direito para um outro usuário. A gente pode licenciar o uso dessa marca, e isso gera retorno, né, sobre aquele investimento que foi feito. E eu tenho o direito de zelar pela integridade material e a reputação da marca. E o dever, usar a marca, e é importante que a gente use essa marca como ela foi concedida, porque isso dá força a essa marca. Acompanhar o pedido, é extremamente importante que o usuário acompanhe o pedido, né? A marca,
ela tem essa validade de 10 anos, é um período longo, então muitas vezes acontece do usuário perder o prazo de prorrogação dessa marca, né, tendo ainda interesse em manter isso, e aí, perdido o prazo, a marca é arquivada e ela cai em domínio público, então é importante que a gente acompanhe o pedido e prorrogue a vigência, caso seja do interesse do usuário. No caso da cessão, né, que a gente colocou aqui, um dos direitos desse usuário é ceder o seu direito, né? Ele pode fazer isso, o pedido de registro e o registro ele pode ser cedido desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Lembrando que a marca ela precisa ser solicitada por uma pessoa que possa exercer aquela atividade, né, econômica de forma efetiva e ilícita. E quando a gente vai fazer a cessão desse direito, essa pessoa que vai receber esse direito, ela também tem que cumprir esses requisitos legais. Então, tudo isso que a gente conversou, né? Como é que a gente enxerga valor nisso? Né? Beleza, já entendi tudo, já aprendi sobre os conceitos, sobre as regras para registrar, para conceber a minha marca, mas e aí, qual o valor que isso tudo tem de fato? Aí eu trouxe aqui para vocês esse gráfico, que é um gráfico de um estudo da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Eles estudaram 3 categorias de cadeias produtivas: os smartphones, as células fotovoltaicas e o café, a produção de café, para entender, durante essa cadeia produtiva, aonde que você tem agregação de valor, né? E aí, aqui, nessa curva desse gráfico, você reconhece um aumento da importância das fases pré e pós-fabricação. Então, são fases que envolvem diretamente esses aspectos dos intangíveis, tanto da pesquisa e do desenvolvimento nas fases pré, e na fase pós, o branding, que é a gestão da marca, né, que envolve todos esses aspectos que estão relacionados ao valor que a marca pode agregar ao produto. E aí, aqui, ainda discutindo sobre isso, as maiores empresas do mundo concentram grande parte dos seus capitais nos ativos intangíveis. E os ativos intangíveis, eles vão envolver as patentes, as marcas, o capital humano e a propriedade intelectual de forma geral. Quanto maior o nível de inovação das empresas, mais valiosos são os seus negócios e maior é essa fatia dos ativos intangíveis. E aí, aqui uma tabela para a gente entender o que eu estou falando, né? As empresas mais valiosas do mundo, nos seus valores, nessa parte de cima, e embaixo você tem a participação dos ativos intangíveis no valor de mercado em percentual. Então, se a gente falar da Apple, que é uma empresa que tem uma reputação, né, na inovação, a gente está dizendo que 80% do valor que está atribuído à Apple no mercado, ela está composta pelos seus intangíveis. E entre esses intangíveis está a marca da Apple, né? Então, assim, só para a gente ter uma noção, e aí aqui alguns exemplos também no Brasil, no caso Ambev, 96%, né, está no valor intangível, no valor das suas marcas. E aí, como resultado desse estudo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que foi aquele gráfico que eu coloquei para vocês, eles colocam que aproximadamente um terço dos valores dos produtos, ele advém desses aspectos intangíveis, do capital intangível, né? E nesse capital intangível você tem a questão da tecnologia e do branding, que é a marca.
E aí, aqui um quadro com passo a passo para a gente entender, então, assim, tudo que a gente falou. Então, a gente concebe essa marca, a gente escolhe um nome que a gente quer utilizar, a gente cria um design, a gente cria uma estratégia de proteção. E aqui, assim, é importante, como eu falei para vocês, a marca ela está restrita ao segmento comercial, né? Então, como é que eu vou me proteger? Eu vou me proteger em produto, eu vou me proteger em serviço, eu vou me proteger em ambos, né? E aí aqui eu sempre coloco para o usuário, isso são dados públicos, então você pode utilizar as informações que estão no site do INPI para verificar as estratégias de proteção que outras empresas, né, utilizam naquele mesmo segmento que você atua e entender como é que essas empresas construíram esse processo de proteção. Você vai fazer o depósito no INPI e aí você vai acompanhar o pedido, isso é extremamente importante, né? O exame formal da marca, ele pode gerar uma exigência, essa exigência tem um prazo de 5 dias úteis para ser cumprida. 5 dias é menos do que um piscar de olho. Então, assim, é muito importante que a gente deposite um pedido, mas que a gente efetivamente acompanhe esse pedido. Você vai fazer a gestão da marca, que foi aquilo que eu falei, assim, o registro da marca é o primeiro passo, né? É importante eu tutelar esse direito, é importante eu fiscalizar o uso, se eu estou ali investindo, criando uma reputação para aquela marca, eu preciso fiscalizar, ver se ninguém está se apropriando, né? A gente tem aí agora um mundo digital. Isso tá muito simples a gente fazer pesquisas e verificar se não tem alguma outra empresa utilizando aquele nome numa determinada rede social, por exemplo. Então, é preciso que a gente tenha essa preocupação de tutelar esse direito, investir na solidificação da marca. Eu registrei, eu preciso solidificar essa marca, eu preciso criar valor, né? A gente trouxe aquele slide que as marcas comunicam conceitos. Né, eu só vou comunicar esse conceito na medida em que, primeiro, eu defini que conceito eu quero comunicar, né, e eu também construir esses valores junto com o exercício dessa marca no mercado. A questão da publicidade é extremamente importante, né, para a marca. Não faz sentido você utilizar, né, ter uma marca e não utilizar ela para se diferenciar no mercado, para gerar publicidade a partir daquilo ali, e a imagem institucional, que tem a ver com essa reputação que eu quero criar, com os valores que eu quero construir para essa minha marca, com o conceito que eu vou comunicar. E aqui, gente, um slide para a gente, então, fechar essa conclusão dessa conversa aqui. Qual é o valor agregado, né? O que a marca traz como valor agregado? Ela possibilita excluir terceiros do mercado. Lembrando que aquele direito de exclusividade, se eu tenho um direito sobre aquele signo, eu vou excluir outras pessoas de utilizarem. Tanto aquele signo exatamente igual ao meu, como qualquer signo que cause confusão ou que tenha alguma proximidade com o meu signo, né? Então, aquelas questões que a gente trouxe da reprodução total, parcial, com acréscimo, da imitação fonética, ideológica, isso aqui, tudo isso vai estar abarcado nessa possibilidade de exclusão. Eu vou fidelizar clientes, porque muitos clientes compram a marca. A Apple é um exemplo disso, quando a gente pensa nos lançamentos dos iPhones, naquelas filas enormes para a pessoa comprar aquele produto no momento do seu lançamento. A pessoa não está ali comprando um smartphone, a pessoa está ali comprando um Apple, né? Incrementar o retorno sobre o investimento por meio das licenças. Então, lembrando que uma vez que eu tenho aquela propriedade, um dos meus direitos é ceder, é licenciar. Então, isso incrementa o retorno o meu retorno sobre aquilo que eu investi para criar aquela marca e para solidificar ela no mercado. Construir e manter a reputação da marca, que é o que a gente está conversando. E aí aqui eu trago um exemplo, né, dessa questão da fidelização e dessa reputação, que é a Novalgina, né?
como eu coloquei para vocês, a marca é um dos ativos que você prorroga indefinidamente. Então, apesar daquela composição ali, ela já não ser protegida, né, já é possível você ter um medicamento genérico, quando você vai na farmácia, você compra a Novalgina. Então, você compra aquela marca que se solidificou ali no mercado. Então, isso tem um valor. Você fideliza o seu cliente, você mantém a sua reputação. Atrair e proteger os investimentos. Aí aqui o exemplo das startups, né, que quando uma startup ela tem uma marca registrada, um ativo de PI registrado, ela entra numa mesa de negociação já numa posição mais confortável, então você atrai esses investimentos, você demonstra a solidez do seu negócio, serve como uma ferramenta de marketing, foi o que a gente falou sobre o uso da publicidade, aumenta a vantagem competitiva da empresa. Então, na medida em que eu consigo me diferenciar a partir de uma marca, eu deixo de competir por preço, né? E eu passo a competir por um valor que está agregado àquela marca e a toda aquela reputação que eu construí no mercado. E aí, aqui, gente, eu concluo a apresentação, agradeço a atenção de vocês. Fico feliz de poder falar de novo com pessoas, que a gente fica aqui só falando. Sim, Carla. Então, é um tema muito interessante, Carla, porque vocês do NPI é um tema que gera muita confusão entre os usuários, vocês particularmente do NPI quando atende, a gente aqui como o NIT da universidade recebe várias dúvidas, muitas dúvidas em relação a eu posso patentear eu posso registrar minha patente ou patentear minha marca, algo desse tipo. Então, essa é uma temática muito importante da gente estar disseminando para poder assessorar todas essas pessoas que têm muitas dúvidas. Tá. Em relação às perguntas do chat, o pessoal hoje estava um pouco tímido, né? Então a gente tivemos duas perguntas. A primeira pergunta, Carla, é do Anderson, que ele tem a questão do símbolo olímpico. Ele pergunta se a marca tiver com o símbolo, só que com outros elementos, ela pode ser registrada? Símbolo o quê? O símbolo olímpico, acho que... Tá, que foi o exemplo que eu trouxe. Isso. Não, se ela contiver um símbolo que está associado a um evento, isso implica num daqueles incisos do artigo 124 que eu trouxe, que vai impedir o registro e a utilização desses símbolos. Ok. Então, acho que a gente conseguiu responder. O Anderson, se caso não tenha, ele pode se manifestar em relação à pergunta. Prosseguindo, a gente tem a pergunta da Júlia, que nos pergunta o seguinte, um exemplo real, existe a Novalgina e a Maxalgina, ambas de pirona. Esse não seria um exemplo de serem definidas pela fonética? Foi fechar o áudio aqui. O que acontece? Vai depender da análise, né? Porque a marca, ela passa por uma análise do mérito daquele registro e por uma análise que é de ordem subjetiva, que vai ter como embasamento aqueles incisos que eu trouxe para vocês e as normativas de exame das marcas também. Mas se essa marca está registrada, né, que eu não sei se ela está registrada, se elas convivem com registro, as duas, né, e se elas passaram por esse exame, que considerou que não houve essa proximidade fonética, que elas podem conviver no mercado. Carla, o Anderson acabou de complementar que ele pergunta, mesmo se estiver com outros elementos diferentes na sua composição como símbolo, mesmo assim não pode ser registrado?
Pois é isso que eu falei, assim, no caso do exemplo que eu trouxe para vocês, da bandeira, né? O que acontece ali na bandeira? Você tem que a bandeira tá como elemento, um símbolo nacional, ela vai ser irregistrável, mas se ela tiver agregada com elementos criativos, você vai ter essa possibilidade de registro. Aí é o que eu estou colocando para vocês, assim, então é possível que se haja um elemento criativo que gere distintividade, que descaracterize aquele símbolo, que isso possa ser registrado, mas isso vai depender dessa avaliação. E aí tudo que eu coloquei para vocês com relação às concepções, né, da marca. É importante que a gente tente se distanciar dessas possibilidades de indeferimento, mas a gente só vai saber de fato, né, se elas podem ou não podem conviver, a partir do momento que esse pedido passa pela análise desse técnico, do INPI, desse analista. Tá certo. Tivemos mais algumas perguntas aqui para o meu WhatsApp. O Paulo, ele está perguntando se é possível fazer o registro em mais de uma classe. Sim, é possível. E atualmente você precisa ter mais de um registro para você conseguir se proteger em mais de uma classe. Mas o INPI vem trabalhando para que a gente possa ter o registro multiclasse. Ainda não é uma realidade, né? Mas em breve isso vai acontecer. Atualmente, para que você se proteja em mais de uma classe, você precisa ter mais de um registro. E aí tem a ver com aquilo que eu falei sobre a gente definir as nossas estratégias de proteção, né? Então, assim, definir qual é a estratégia que você quer utilizar de proteção, quais são as classes que você quer se proteger e até, às vezes, fazer uma escolha, né? Porque no momento inicial que você está concebendo uma empresa, muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para ter vários registros, né? Então, nesse momento inicial, definir o que é prioritário. E aí você utilizar o banco de dados do INPI para entender como que os seus concorrentes criaram essa estratégia de proteção e executaram isso é informação, né? E, assim, é importante que a gente saiba usar isso também. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. A Marina, ela pergunta se algumas marcas indeferidas, ela impede o registro de outras marcas. Se algumas marcas... Se uma marca, quando está indeferida ou arquivada, se ela impede o registro de um... Não. Quando a gente faz aquela pesquisa da busca, né, da verificação da disponibilidade, foi ótima essa pergunta, porque eu acho extremamente importante fazer essa ressalva aqui. Quando a gente faz a pesquisa para verificar a disponibilidade, vocês vão ter acesso a tudo, né? Inclusive as marcas que foram indeferidas ou as marcas que foram arquivadas, né? No caso das indeferidas, é importante que a gente tenha atenção do que motivou aquele indeferimento, porque aí aumenta o risco, aquilo que eu estava falando de, o processo passa por um exame, eu vou fazer um depósito, eu vou ter um risco com aquilo ali, né? Eu posso ter um deferimento ou um deferimento. Se eu estou observando que aquele signo que eu quero registrar foi indeferido, o meu risco, ele é incrivelmente maior, né? Do que um outro signo que não foi indeferido. Agora, se aquele signo foi arquivado, se por acaso ele pertencia a alguém que perdeu um prazo de prorrogação, ele se tornou disponível e ele não vai ser anterioridade para o meu registro. Perfeito. Vão surgindo mais algumas perguntas agora no chat. Foi perguntado se já pode falar um pouco sobre a vitrine de PI, que é um projeto do INPI, que é a vitrine. Já temos a voltada para patentes. Se a gente já pode falar um pouco se já existe para as marcas. A intenção é a vitrine evoluir para ela abarcar outros ativos, entre outros ativos, as marcas. Mas, atualmente, ela foi disponibilizada agora, dia 1º de outubro, só com as patentes. E aí vai ficar as pessoas estão trabalhando para que a gente utilize esse canal para outros ativos.
mas não vai acontecer por agora. Mas a intenção é essa, assim, em breve isso vai ser uma realidade, tanto para as marcas quanto desenhos industriais, outros ativos que o INPI tem sob a sua responsabilidade de registro. Perfeito, Carla. O Anderson está bastante interativo e ele faz uma outra pergunta, é o seguinte: depois dos 10 anos, os 10 primeiros, o primeiro decênio do registro de marca, se o INPI ele avisa por algum meio para dar continuidade ao direito de uso, e qual seria o valor do segundo decênio? Certo. Os valores, eles estão disponíveis na tabela de retribuição. Está até aberto aqui, que eu abri para ver a tua alteração, deixa eu olhar aqui. Certo. A prorrogação do registro de marca, né, atualmente na tabela atual, se eu pagar no prazo ordinário, que são os primeiros 60 dias, é R$ 1.065 no valor cheio e R$ 426 naquele valor com desconto. Aí, com relação ao INPI avisar, né, o INPI não vai ter essa comunicação direta com o usuário. O que eu recomendo fortemente que o usuário faça é, quando ele inicia um pedido de registro de marca, depois ele entre no site do INPI, através daquela ferramenta do Busco Web, que é a mesma ferramenta que a gente vai utilizar para verificar a disponibilidade do nome, ele entre e cadastre esse pedido como meu pedido, né? Cadastrando esse pedido como meu pedido, sempre que aquele pedido tiver uma publicação, o INPI vai encaminhar um e-mail para o e-mail que está no cadastro daquele usuário, né? Então, assim, isso é uma ferramenta, não é o jeito oficial de acompanhamento. O jeito oficial de acompanhamento é a revista da propriedade industrial, que foi o que eu expliquei para vocês. Mas isso facilita. Mas no caso da prorrogação, você não tem, assim, uma publicação referente ao fim, né, do prazo. Então, é importante mesmo que o usuário ele esteja acompanhando os seus prazos, para que ele não perca isso. Mas utilize essa ferramenta, no caso, para facilitar essa comunicação.